Muito bem, pessoal, vamos prosseguindo com o nosso curso. Nesse vídeo, falando aqui sobre o tratamento das evidências, que é o tema do capítulo 2. E aí, nessa aula específica, nós vamos falar sobre o First Responder, né, que é o indivíduo que chega no primeiro momento na cena do crime, é o primeiro a ter contato com a cena do crime. E desse ponto, quais os principais erros que ele pode cometer na coleta dessas evidências, ou os cuidados que ele deve ter ao lidar com essa cena do crime, recomendações e práticas para o manuseio dessas evidências, para que essa atuação não comprometa o restante da atividade pericial. E para a gente começar, então, nossa conversa, trazemos o conceito do que seria o First Responder, ou também Digital Evidence First Responder, essa sigla DEFR, que é aquele sujeito que tem o primeiro contato com a cena do crime. A gente gosta de brincar e dizer que é o cara que passa a fita quadriculada amarela, que isola a área. E qual a importância dessa atividade? Quando ele tem essa primeira oportunidade de lidar com as evidências, seguir uma série de recomendações e procedimentos é fundamental para a preservação dessas evidências e para a sequência do trabalho pericial, não é? Então, o First Responder é o indivíduo responsável por identificar, isolar e proteger esse ambiente, seja ele lá um local onde o corpo está no chão, ou seja mesmo ali um microcomputador, não é? Onde, a partir desse primeiro contato com esse dispositivo, ele deve observar e seguir uma série de recomendações, não é? Já que essa atuação dele é fundamental aí para garantir uma série de procedimentos de preservação dessa evidência para que o trabalho pericial possa ser bem feito aí na sequência das atividades, né? É interessante destacar que o First Responder pode ser tanto um policial, um investigador, perito ou até mesmo um administrador de rede. No momento em que você está lidando com um incidente de segurança, então você vai ser o administrador responsável por aquela rede ou por aquele ativo, não é? Vai ser o responsável por tomar esses cuidados ou para agir com esse papel de First Responder, não é? Então, quais são as atribuições do First Responder? Além das que a gente falou, ele também é responsável aí por coletar e documentar todas as informações iniciais sobre o incidente. Ele tem que buscar aí esclarecimentos adicionais sobre o que aconteceu, em que circunstâncias que isso ocorreu, quem eram as pessoas envolvidas, como que isso aconteceu, ou seja, aquelas informações preliminares sobre determinado evento ou incidente, não é? First Responder, pessoal, também é responsável por fotografar ou filmar equipamentos e a cena do crime. E aí eu trago uma reflexão para vocês, mas em um incidente cibernético, fotografar o local também? Sim, também. Filmar o local também. Muitas vezes, pessoal, essa filmagem, essa foto, pode trazer para a gente informações complementares que contextualizam uma série de vestígios e evidências encontrados. Vamos dizer, então, que foi um incêndio num data center. Não é? De repente, o filme pode esclarecer informações como, por exemplo, onde começou esse fogo, ou qual foi a natureza, se foi uma falha de ar-condicionado, ou se foi um incêndio criminoso. Coisas que talvez num primeiro momento, e esse é o motivo de se documentar, relatar, reportar, fotografar e filmar tudo, coisas que num primeiro momento talvez possam ou teriam passado desapercebidas da análise do First Responder ou da própria perícia. Daí a importância de se fotografar e filmar, mesmo em situações de forense computacional. Outra questão que a gente quer destacar como um papel importante do First Responder é garantir que dentro daquela circunstância seja feita a correta coleta e transporte da evidência de todos os objetos envolvidos, seja de um HD que foi removido de um dispositivo ou até mesmo uma agenda. Por que, pessoal, uma agenda? Como a gente falou, se você está investigando, vamos supor, um crime de pedofilia, não é? Pode ser que nessa agenda você tenha uma lista de contatos, pode ser que nessa agenda você tenha uma anotação de senhas de determinados arquivos ou drives criptografados.
Então, desde o próprio dispositivo de informática, seja ele HD ou um telefone celular, passando por um post-it que estava na área de trabalho do indivíduo, ou até uma agenda, o First Responder tem esse papel de garantir a correta coleta, transporte das evidências. E aí, uma brincadeira aqui, uma reflexão. Se você tem essa evidência coletada, essa é a evidência que foi coletada da cena do crime, e eu te pergunto, qual é a senha do usuário que é dono desse HD? Descontextualizado, você vai ter uma série de ferramentas e procedimentos aí, mas um trabalho muito maior para inferir ou descobrir qual seria a senha desse HD se tivesse a fotografia do local onde o HD foi apreendido, não é? E aí eu pergunto a vocês, nessa brincadeira, que na verdade é um fato que corriqueiramente acontece, e é muito comum a gente ver em filme isso, o investigador lá, depois de muito tempo trabalhando num caso, coloca tudo na parede assim, vai olhar naquela cena fabulosa, fazer tracinho dali para cá e encontra coisas que ele não conseguiu encontrar num primeiro momento, né? Às vezes analisando os documentos antigos da perícia, coletados lá pelo First Responder, conseguiria encontrar alguma coisa nova importante. E nesse caso eu pergunto, e se o dono daquele HD da slide anterior também fosse o dono desse quarto, né? Qual seria uma provável senha para esse HD? Não é? Nem vou responder, vou deixar vocês aí pensando como o contexto no qual uma evidência foi coletada pode fornecer muitas informações úteis para a perícia. Da mesma maneira, eventualmente, até por um hábito que todos bem sabem que é inadequado, você pode encontrar uma senha debaixo do teclado, num papelzinho, num post-it pregado, ou a senha do usuário pode ser uma frase que está pregada em algum local na sala, ou ter uma relação com a marca do monitor, por aí vai, depende de qual a lógica esse usuário buscou para criar a sua senha, naturalmente, né? Mas não é raro também da gente ver esse tipo de situação aí. Um post-it com a senha pregado no monitor ou embaixo do teclado, de modo apenas aqui reforçando a importância de se tratar aquela circunstância como um todo, mesmo que seja um crime virtual, que você esteja analisando um microcomputador ou um telefone celular, né? Você pode encontrar aí uma senha que desbloqueie o seu telefone celular sem maiores dificuldades, porque a senha estava pregada lá nas costas do telefone ou dentro da capinha, enfim, apenas para reforçar a importância de se coletar todas essas informações e observar esses cuidados aí, atuando como um first responder. E aí é importante destacar também, pessoal, que com base no próprio princípio de Locard, assim como o criminoso, ao interagir com um determinado ambiente, deixa evidências, o próprio perito ou first responder tem que ter muito cuidado. Só para esclarecer uma coisa aqui, eu falei o perito ou first responder. Podem ser a mesma pessoa, o perito pode atuar como first responder, ou, dependendo da circunstância, você pode ter uma pessoa que vai fazer esse trabalho inicial e outra que vai fazer análise da mídia, né, ou que vai buscar fazer a aquisição dos dados, um faz a coleta, outro pode fazer a aquisição, de modo que o first responder seria mais um papel, né, um tipo de atividade que pode ser feita pelo perito ou não. Mas retomando a questão aqui então, do mesmo modo que um criminoso, ao interagir com um determinado ambiente, deixa vestígios, né, modifica características da cena, o próprio first responder tem que ter muito esse cuidado, porque se eventualmente ele modificar, vamos usar um exemplo de um crime de homicídio, ele modifica a posição de determinado objeto, ele pode complicar toda a análise pericial subsequente. Da mesma maneira, se um first responder, ao atuar com um computador, instala um programa, ele modifica todo o estado da memória, ou pelo menos uma parte dele, né? E toda atividade pericial, aí sim, toda atividade pericial pode ser contestada, porque ele instalou um programa no computador do suspeito ou daquele que está sendo investigado. Então, há que se ter um cuidado aí grande
nessa atuação como first responder para não comprometer os trabalhos da perícia no momento em que estiverem interagindo com esse ambiente. E aí eu trago essa foto que mostra bem essa ideia, né? Vamos dizer que o perito está tirando uma fotografia da sombra da árvore, né? E no momento que ele tira essa fotografia, ele acaba incluindo na evidência sua própria sombra, porque ele está interagindo com o ambiente. E aí, pessoal, vamos destacar aqui pequenos erros que podem ser cometidos, mas que trazem grandes consequências, né? E o primeiro deles é desligar ou reiniciar o computador ou dispositivo da vítima. Nós vamos detalhar muito sobre isso ainda depois, né? Falar qual procedimento deve ser feito ou não, mas por que nesse momento desligar ou reiniciar o dispositivo da vítima pode ser um erro? Se você estiver lidando com um dispositivo que tem uma senha forte, ou até mesmo uma criptografia no disco, se você desligar ou reiniciar o dispositivo, você perdeu uma grande oportunidade de coletar várias informações importantes e que só estão disponíveis porque você encontrou, no momento do primeiro contato com a evidência, essa evidência ligada, com o usuário logado, sei lá, e de repente com uma senha de administrador. É querer muito isso? Não, não é. Quantas pessoas, usuários comuns, têm essa preocupação no micro, vamos supor, pessoal, né? Até mesmo empresas, de utilizar o usuário administrador só em circunstâncias específicas de suporte, com controle de permissões, etc. Né? Então, se você encontrar um micro ligado e com o usuário administrador logado, isso é uma grande oportunidade de atuação e de coletar informações. De modo que desligar aí o micro é um erro que pode trazer grandes consequências, já que você pode conseguir não ter mais acesso a esse dispositivo no momento em que você ligá-lo aí novamente. O segundo pequeno erro, vamos assim dizer, na verdade não é um pequeno erro, né? Seria mais apropriado aqui, um pequeno detalhe, um grande erro, uma grande consequência, é manusear incorretamente ou utilizar programas nos dispositivos sobre análise, né? Você não pode instalar softwares no computador que está sendo analisado. Por quê? Basicamente, você está alterando o estado da evidência. Você mudou a característica do objeto que está sendo analisado. Então, jamais instalar um programa, não é? Ou manusear algo direto no HD do dispositivo. Não é? Naturalmente, nós vamos discutir mais sobre isso também, que em determinadas circunstâncias, a preservação absoluta da evidência é impossível. Né? Eu cito aqui como exemplo perícias bioquímicas. Você vai ter que fazer um ensaio minimamente destrutivo com uma gota de sangue, por exemplo. Né? Ou, do mesmo modo, quando você fizer uma coleta ou aquisição, melhor dizendo, lógica, você vai acabar modificando um pouco o estado ali da sua evidência. Né? Mas há que se ter, e nós vamos detalhar sobre isso mais para frente, como se deve proceder nessas circunstâncias, mas há que se ter um grande cuidado para não manusear incorretamente esses dispositivos ou manusear o mínimo possível para não comprometer o estado aí da evidência. E da mesma forma, um outro pequeno erro com uma grande consequência, né, como eu falei, é um grande erro na verdade, é não documentar suas ações ou processo de coleta de dados. Por quê, pessoal? Muitas vezes, se você relata ou descreve o procedimento que está sendo feito e justifica esse procedimento, ainda que ele tenha uma pequena alteração na evidência, ele pode ser justificado, ele não vai ser contestado. Não é? E, por outro lado, um trabalho, por mais correto que ele tenha sido feito, se ele não tiver sido fidedignamente documentado, reportado e explicado, o processo de coleta de dados pode ser todo aí depois questionado. E aí a pergunta vem sobre o first responder, né? Como lidar então com a evidência a fim de que coleta e aquisição possam ser feitas, mantendo aí o compromisso entre a preservação e análise dos dispositivos, né? Pô, se eu mexer, eu vou alterar. Se eu não mexer, eu vou perder a oportunidade. O que eu tenho que fazer então? Como achar um ponto de equilíbrio aí entre a preservação dos dispositivos e a oportunidade de análise, né? Então,
temos aí alguns passos, né, algumas recomendações sobre o que fazer ou como agir nesse primeiro contato com o seu dispositivo. Não é? E a primeira sugestão que a gente traz é remover o cabo de rede ou colocar dispositivos móveis em modo avião. Por que isso, pessoal? Eventualmente, enquanto você faz o trabalho, o suspeito pode disparar aí uma tentativa de wipe ou de remoção, de exclusão de evidências e de dados dentro desse dispositivo. Como que ele vai fazer isso? Remotamente, por exemplo, por meio de um comando remoto acionado pela rede de internet no telefone celular ou pela rede local, se seu micro estiver conectado aí com um cabo de rede. De modo que uma das primeiras recomendações é remover o cabo de rede. Detalhe é que, antes de remover o cabo de rede, importante você tirar uma fotografia, não é exatamente uma fotografia, mas coletar os logs das conexões, do estado das conexões de rede. O que e com quem aquela máquina estava conectada no momento em que foi apreendida. Porque se você remover o cabo, acaba que você vai perder essa informação, né? E aproveita essa oportunidade para mostrar justamente a importância de se ter aí um checklist, um passo a passo ou um procedimento operacional bem descrito, como que é feito aí na checagem de aviões antes da decolagem, para você não se atropelar na atividade aí pericial e acabar cometendo algum erro na sua análise aí, na sequência do passo a passo das suas atividades. Segunda recomendação importante aí no contato inicial com a evidência. Analisar se há algum processo suspeito em execução que possa estar realizando a criptografia ou exclusão de dados. Eventualmente, enquanto você faz os procedimentos iniciais com essa evidência, pode ter sido disparado aí, né, localmente, sei lá, por meio de um script, vamos dizer assim, né, o indivíduo pressupondo que está fazendo uma coisa errada. Uma das coisas que o perito vai fazer é dar um comando de data e hora. Ele pode fazer um script que, ao se executar lá o comando de data e hora, junto com ele, vai excluir os dados da pasta pedofilia, por exemplo. Então, é importante tentar identificar aí, pela lista de processos, se há algum processo estranho, algum processo que não é padrão do sistema operacional, vamos assim dizer, ou compatível com o estado que a máquina foi encontrada, que possa estar sendo executado aí para deleção ou realizando criptografia dos dados, né? Outra questão importante, realizar um dump ou coleta de dados armazenados em memória RAM. Pessoal, esse é um dos procedimentos mais importantes aí a serem feitos no momento em que você encontrar uma evidência, um dispositivo ligado. Por quê? Muitas informações, inclusive senhas de BitLocker e várias outras ferramentas de criptografia, podem ser encontradas carregadas na memória RAM. Todos os dados, ou pelo menos uma grande parte dos dados dos programas carregados, estão disponíveis dentro do conteúdo que foi carregado na memória RAM. E com o dump de memória, qual o procedimento e atividades práticas também vão ser demonstradas aí, inclusive com a oportunidade de vocês realizarem um trabalho sobre isso, grande parte das informações podem ser retiradas por meio desse procedimento aí do dump e depois a análise do conteúdo da memória RAM. Por último, então, analisar logs, estado das conexões de rede. Lembrando que você só vai conseguir analisar o estado das conexões de rede antes de remover o cabo de rede, né? Programas e processos em execução, né? Todas essas etapas aí como os procedimentos iniciais que devem ser feitos no contato com a evidência. Todos esses detalhes aí também estão em outros vídeos de ferramentas que vocês vão encontrar no decorrer da disciplina aí, com um passo a passo, até de comandos que podem ser dados e ferramentas utilizadas para fazer essas etapas aí. Outra coisa importante aqui, ó, se não for possível a coleta ou a remoção do dispositivo, realizar a aquisição dos dados. O que é isso? Eventualmente você chega em um local e você tem a ordem e autorização para apreender um micro.
Só que aquele micro trabalha com o controle de tráfego aéreo no SINDAC em Brasília. Você não pode simplesmente remover o HD de dentro e levar embora. Ou é um dispositivo médico, ou um aplicativo de missão crítica. Então, é importante que você faça ali uma coleta de dados lógicos, né? Uma coleta lógica a quente. Nós vamos explicar também o significado e a diferença desses tipos de coleta na sequência. Como eu mencionei, outro cuidado importante: jamais instalar programas no dispositivo ou mesmo executar e abrir arquivos diretamente no equipamento. Deve-se evitar esse procedimento aí para não alterar o estado da evidência. Executar programas somente a partir do seu flash drive forense. Então, nesse caso, a recomendação é que você tenha aí um pendrivezinho que você possa, a partir dele, executar vários comandinhos ou programas para realizar essas análises apropriadamente. Por último, utilizar, como eu mencionei no início, um checklist para orientar suas ações, detalhando e documentando todos os processos e procedimentos realizados, né? Sempre começar lá com a data e hora, o comando que foi dado, o resultado que foi obtido, sempre documentando tudo e seguindo um passo a passo para não cair em nenhuma armadilha aí durante essa atividade. Conclusão, pessoal. Em sua análise inicial, o perito deve se atentar para uma série de cuidados para não comprometer trabalhos posteriores, documentando sempre todos os seus procedimentos para evitar a modificação ou destruição de evidências. É fundamental que o first responder, o perito, como a gente já explicou, siga e tenha essa relação de cuidados para não comprometer toda a sequência do trabalho e também para facilitar a realização aí da perícia. Na próxima aula nós vamos ver, então, como efetivamente se pode coletar essas evidências, né? O que é a coleta propriamente dita, qual a diferença desse termo coleta para aquisição, não é? Faraday bags, o que são, qual a finalidade, e também o procedimento de bag and tag. O que nós tínhamos para conversar com vocês nessa aula era basicamente isso. Então, até o próximo encontro.